Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Hoje nós estamos com a terceira atividade remota de língua portuguesa do Colégio Avência Brito, certo? Nessa atividade, nós trazemos uma sequência didática ao qual vocês já começaram desde a primeira atividade remota, vieram na segunda, agora nós estamos na terceira, e essa sequência didática segue esse ritmo, certo? Como vocês puderam observar nas atividades, de língua portuguesa, vocês perceberam que elas vêm organizadas por aulas. Aula 1, aula 2, aula 3. Essa organização faz com que a sistematização do aprendizado de vocês sigam um ritmo, sigam uma organização, porque se a gente traz as atividades sem dizer do que se tratam nas aulas, no que se tratam essas atividades, fica como se vocês ficassem perdidos nos assuntos que vocês estão nos assuntos que são trazidos para vocês nessas atividades. Então, como vocês podem observar, na primeira aula, vocês têm aí aula 1, tá vendo? Aí segue o ritmo, vem a aula 2, continuando a aula 3, aula 4 e a aula 5. E por que, professora, ela vem em 5 momentos, ela vem em 5 aulas? É porque nós organizamos como se nós estivéssemos em sala de aula. Durante a semana, nós temos que ter 5 aulas de língua portuguesa. Então, cada aula dessa representa uma aula como se nós estivéssemos em sala de aula, certo? Mas na minha gravação aqui, vou nessa gravação que eu estou fazendo hoje para vocês, nessa aula de hoje para vocês, nós iremos estar respondendo essa atividade remota que vocês receberam, certo? Então, hoje, nossa aula aqui vai falar sobre a terceira atividade remota. Então, vamos lá. Na primeira aula, nós temos aqui interpretação e compreensão textual. Nós já fizemos uma aula anterior sobre esse assunto, nós já falamos sobre esse assunto. Eu espero que em casa vocês tenham assistido ao vídeo, que vocês tenham entendido o assunto. Eu lembro que no grupo eu sempre pergunto se há alguma dúvida, se tiver, sempre vocês estão vindo conversar comigo no PV. E eu sempre estou aberta a vocês para esclarecer qualquer dúvida ou ajudá-los no que for possível, tá certo? Então, relembrando um pouco da aula passada, eu lembro que eu falei com vocês sobre o que é o compreender, o que é o interpretar. Eu lembro também que eu postei um vídeo do professor Nosley, onde ele reforça mais ainda aquilo que eu falei para vocês, certo? Então, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas sempre há dúvidas. E eu estou aqui para ajudá-los a tirar essas dúvidas. Lembrem de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal, porque quanto mais pessoas se inscrevem, mais o nosso canal fica ativo aí para ajudá-los no que for possível, tá certo? Então vamos lá. Aula 1. Nessa aula nós trazemos a interpretação e compreensão textual. Mas vocês lembram ainda o que é o compreender e o que é o interpretar? Vocês conseguem lembrar? Então vamos lá. Então a interpretação é aquilo que eu faço diante a leitura de um texto. E diante a leitura desse texto, eu trago também um pouco de conhecimento de outras leituras que eu tenho, o conhecimento de mundo que eu tenho sobre algumas questões. E aí, junto com isso que eu trago comigo, eu trago para o texto que eu estou lendo. Isso é o interpretar. Eu vou além do que pede ali o texto. Já o compreender é o que traz de fato o texto, né? Então, nós temos aí, ó, a interpretação e a compreensão textual para responder as questões 1 e 2. Aí nós temos o texto Goiabada, de Carlos Heitor Cone. É um texto bem interessante, digo até um pouco engraçado, certo? Eu vou fazer a leitura com vocês podem estar me acompanhando, porque a leitura, quando nós mesmos lemos os textos, nós trazemos a nossa compreensão do texto.
Hoje eu vou trazer a compreensão para todos, uma compreensão aberta. Às vezes, na hora que a gente faz uma leitura, não consegue compreender uma palavra, eu sugiro a vocês que vocês sempre pesquisem. Quando há dúvida de significado de palavras, vocês tragam consigo, tentem pesquisar um dicionário. Ah, professora, mas eu não tenho um dicionário em casa. Então, tente buscar aí no celular de vocês, através da internet, mas não fiquem com dúvidas. Se houver dúvida, professora, eu não tenho internet, ou não tenho dicionário em casa. Me pergunte no privado, professora, a palavra tal que a senhora traz no texto aí, ela se refere a quê? O que quer dizer? Mas eu tenho certeza que vocês não ficam com dúvidas diante disso, porque vocês podem estar pesquisando, porque o que faz da gente aprender de fato não é só responder uma atividade, é a gente também buscar informações e conhecimentos sobre tal atividade, certo? Além dos vídeos que nós gravamos, dos materiais que nós postamos para vocês nos grupos, é interessante que vocês pesquisem, que vocês busquem outras fontes para que alimentem mais o conhecimento de vocês. Tá certo, meninos? Então vamos lá. Então vamos para o texto. Goiabada. Goiabada tinha cara de goiabada mesmo. Fica difícil explicar o que seja um cara de goiabada, mas qualquer pessoa que se defrontava com ele, mesmo que nada dissesse, constataria em fórum íntimo que goiabada tinha cara de goiabada. Eu o conheci há tempos, quando jogava pelada nas ruas da Ilha do Governador. Ele se oferecia para a escalação, mas quase sempre era rejeitado. Ruim de bola, era bom de gênio. Perdi-o de vista, o que foi recíproco. Outro dia, parei no posto para abastecer o carro e um senhor idoso me ofereceu umas flanelas, dessas de limpar para-brisa. Ia recusar, mas alguma coisa me chamou a atenção. Dando o desconto do tempo, o cara tinha cara de goiabada. Fiquei indeciso. Não podia perguntar se ele era o goiabada, podia se ofender. Não havia motivo para tanta e tamanha intimidade. O tanque do carro já estava cheio e o novo goiabada, desanimado de me vender uma flanela, ia se retirando em busca de fregueses mais necessitados. Perguntei quantas flanelas ele tinha. Não sabia, devia ter umas 40. Não vendera nenhuma naquele dia. Comprei-lhe todas. Ele fez um abatimento razoável e ficou de mãos vazias, olhando o estranho que sumia com suas 40 flanelas e nem fizera questão de troco. Texto retirado do Folha UOL, tá? Aqui vocês têm a referência de onde foi retirado esse texto, vocês podem estar verificando logo depois. Aí sim, gente, diante desse texto, tem várias questões que a gente pode estar observando. Primeiro, vamos ao título do texto. Goiabada. Quando a gente lê um título deste, a gente tem ideia de que o texto se refere a várias questões, né? Comida, um doce, né? Que é um tipo de comida, uma fruta. Mas que está se falando de uma pessoa é quase que meramente impossível, né? Mas, quando a gente adentra ao texto, quando a gente começa a ler o texto e se aprofundar, a gente percebe que está se falando de uma pessoa, tá? Então, a primeira coisa que a gente observa no texto. Segunda coisa, você observa logo no início, que você sabe que início de texto, início de frase, início de um parágrafo, aí a gente observa o quê, ó? Afastado da margem, tá vendo? Letra maiúscula. Toda vez que a gente for construir um texto, início de parágrafo, afastado da margem, letra maiúscula, certo? Então, goiabada tinha cara de goiabada mesmo. Mas observe nessa frase aqui que o goiabada, claro, é início de frase, a gente tem que começar com letra maiúscula mesmo. Mas observe que logo aqui embaixo, ó, a gente vê que goiabada aqui está com letra maiúscula, está com letra maiúscula. Mas
É por quê, professora? Porque ele está falando de uma pessoa? Justamente. Porque goiabada aí está se referindo a uma pessoa, que a gente não sabe o nome, que no texto, quando a gente vai lendo o texto, a gente não tem ideia de quem seja a pessoa. Mas ela sugere, ela vem com a letra maiúscula porque ali está se referindo a uma pessoa, tá? E geralmente quando se refere a uma pessoa, o nome e tem que estar em maiúsculo. Por isso que goiabada aí está com letra maiúscula, tá certo? E lá ao longo do texto, vocês vão observando outra coisa importante na hora de fazer a compreensão textual de um texto. É muito importante a pontuação. A pontuação faz com que a gente consiga compreender aquilo que o texto está passando para a gente. Na hora de ler, sempre pontuar. Em casa, eu sugiro a vocês que vocês tentem ler em voz alta. Porque quando a gente lê só com a cabecinha, só com a mente, a gente passa, não consegue dar ênfase à pontuação. Mas quando a gente lê em voz alta, a pontuação ela é necessária. Vem logo é uma coisa importante. Então, quando a gente está lendo em voz alta, a gente percebe a necessidade da pontuação. E aí a gente vai freando, a gente vai acelerando, a gente vai parando um pouco ali. Então, muito importante prestar atenção na pontuação. Mesmo porque essa terceira atividade, ela vem com um dos assuntos principais dessa atividade será a pontuação, tá certo? Então, continuando a interpretação do texto, aí a gente vê que ao longo dele, observe outra coisa que logo no primeiro parágrafo, ele dá a ideia do que se trata o texto. Ele traz o tema central do texto, que é falar de uma pessoa que tem cara de goiabada, certo? Então, ao decorrer dele, aí viemos para o segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, o desenrolar dessa história, certo? Então, vocês vão prestar atenção muito nesse texto, que ele se refere a uma pessoa que tem cara de goiabada e que fala um pouco sobre como seriam as características físicas e comportamentais dessa pessoa que tem cara de goiabada. Você percebe que ele cita o jogo de futebol, que ele não se destacava muito no jogo de futebol, mas que era um gênio. Com certeza, de conviver com eles, de conversar sobre assuntos, ele traz bem nítido isso aqui no texto. Ó. Eu conheci há tempos quando jogava pelada nas ruas da Ilha do Governador. Ele se oferecia para a escalação, mas quase sempre era rejeitado. Ruim de bola, era bom de gênio. Ou seja, então, na convivência, eles percebiam que ele não era muito bom na arte de jogar futebol, mas que era muito bom, que era gênio, com certeza, em pensar nas coisas, em organizar as coisas e ter boas ideias. Não é verdade? Dá a entender isso no texto. Então, fala que se perderam de vista, mas que se reencontraram. Ele não tinha certeza lá que era o mesmo goiabada que era amigo dele lá na infância, porque eles perderam o contato. Mas o cara tinha cara de goiabada. Será que era o mesmo? Mas, na dúvida, ele ajudou o cara ainda, ele teve um ato de solidariedade e humanidade em ajudar a pessoa comprando todas as flanelas dele, certo? Então, primeiro essa foi a nossa primeira leitura do texto, tá? Goiabada. A gente sabe que para a gente compreender um texto e interpretá-lo, é necessário primeiro que a gente leia a primeira vez, mas que a gente vá relendo, porque toda vez que a gente relê, a gente descobre outras coisas que na primeira leitura que a gente fez, às vezes a gente não consegue ver, certo? Então, quanto mais a gente lê um texto, mais a gente compreende ele. Então, vamos lá para a interpretação? Vamos lá. Questão 1. Observe que na organização da atividade remota de língua portuguesa, ela sempre vem com a pontuação aí, onde você já tem ideia do valor da questão, tá? Então, vamos lá. O fato que gerou a história narrada foi... Outra coisa importante que vocês podem perceber no texto é que o texto, ele é um texto narrativo.
Por que, professora, que ele é um texto narrativo? Isso será um outro assunto que nós não vamos discutir agora, mas só para vocês terem uma ideia, porque nós estamos falando desse texto. Ele é um texto narrativo, primeiro por quê? Primeira característica de um texto narrativo. Tem narrador. E o narrador da história, vocês podem perceber que é um narrador personagem, porque ele narra a história e participa também da história. Então, é um texto narrativo, possui um narrador. No desenvolver da história, a gente observa que ele tem um espaço, ele tem um tempo, ele tem uma organização de desenvolvimento da história, tem o início, no desenvolvimento vem o desenrolar da história, vem o início da história, o clímax e o desfecho. E aí segue as principais características do texto narrativo, tá certo? Então nós vamos lá agora para a questão. O fato que gerou a história narrada foi o quê? O fato é o tema. Observem que lá no primeiro parágrafo ele já traz essa resposta, tá? Ó, goiabada tinha cara de goiabada mesmo. Lá no primeiro parágrafo ele já traz a resposta. Então, quando você chega aqui, ó, o encontro entre o narrador e o homem que ele achou ter cara de goiabada, o jogo de futebol que os meninos jogavam nas ruas da Ilha do Governador. Opção C, o narrador ter comprado todas as flanelas do idoso e não querer o troco. Opção D, a separação dos dois meninos que jogavam futebol. Tá bem na cara aí para vocês, né, gente? Não dá dúvida nessa questão, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender quando a gente lê um texto é que logo no primeiro parágrafo ele traz o tema logo de cara, tá? Então, primeira dica para vocês entenderem aí um texto. Então, vamos para a questão 2. Na questão 2, nós temos aí: ao iniciar o texto com a frase goiabada, tinha cara de goiabada mesmo, o produtor causa no leitor, o produtor, o escritor, o autor, causa no leitor, que somos nós, a expectativa para descobrir o que é cara de goiabada mesmo. Letra B, a surpresa pela forma de explicar o que é goiabada. Opção C, confusão para entender o significado das palavras. E opção D, indignação pela crítica goiabada. Então, lá no primeiro parágrafo também, no desenrolar de toda a história, tá bem nítida essa resposta aí. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que vocês já encontraram essa resposta. Tá certo? Texto 2. Agora a gente já terminou o texto de goiabada, que é um texto narrativo, tá? Nós vamos agora partir para o texto 2 e diante dele nós vamos responder a próxima questão. Lembrando, na hora de ler um texto, siga a pontuação corretamente para que você possa compreender o que é que o texto está trazendo para vocês, tá certo? Então vamos lá. De acordo com a mitologia greco-romana, Pan ou Pan é o deus dos bosques e dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Morava em grutas, vagava pelas montanhas e pelos vales e divertia-se caçando ou dirigindo as danças das ninfas, divindade dos rios, dos bosques, das florestas e dos campos. Amante da música, inventou a avena, uma flauta que tocava exemplarmente. Pan era temido por todos aqueles que tinham que atravessar as matas durante a noite, pois as trevas e a solidão desses lugares predispunham as pessoas a medos e superstições. Por isso, os pavores desprovidos de causas aparentes eram atribuídos a Pan e chamados de pânico. Interessante, né, gente, esse texto, até a gente viaja um pouquinho nele. As pessoas que têm essa ideia do que é o pânico, né, de onde surgiu essa expressão pânico. Aí a gente traz nesse texto um pouquinho da ideia desse pão que é o pânico, né, e dá pra gente entender um pouquinho melhor. Claro que isso é uma lenda, tá? É uma mitologia, mas que traz um pouco de entendimento do que sugere a palavra pânico, o sentido da palavra pânico, né? Então vamos lá. Questão 3. Em reticências,
E a solidão desses lugares, reticências, fecha aspas, as expressões em destaque refere-se. Mas que expressões em destaque são essas, professora? Essa aqui, ó. E a solidão desses lugares, é essa expressão aqui que ela está se referindo, tá? Então, o que você vai responder diante que traz lá o texto é referente a essa expressão em destaque aí, tá bom? Então, vamos lá. E a solidão desses lugares, a expressão em destaque refere-se a quê? Que lugar é esse? Às montanhas, aos vales, aos bosques ou às matas? Tranquila essa questão, né, gente? Ó, eu tenho certeza que vocês têm já habilidades de leituras que ajudam vocês a responder essas atividades facilmente, sem dificuldade nenhuma. Lembrando a vocês que qualquer dúvida que vocês possuam, que tenham, pode colocar nos comentários aí abaixo, tá certo? Ou vocês podem entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que eu estarei respondendo todas as dúvidas de vocês. Tá certo, meninos? Então vamos lá. Meninos e meninas. Pronto. Essa nossa primeira aula foi referente a essas duas interpretações textuais do texto Goiabada e do texto 2, que fala sobre a origem da palavra pânico. Isso em texto, em forma de mitologia. Tá certo, gente? Então, traz as interpretações desses textos, focou bastante na questão da pontuação. Observe que a pontuação aí foi necessária para que vocês pudessem compreender o que o texto traz, certo? Na nossa segunda aula, também traz a interpretação e a compreensão textual. Mas, professora, por que a nossa atividade de português, nossa atividade remota, vem com bastante textos? Porque, gente, português é isso. Português é entender a nossa língua materna, é entender as palavras, as frases, os textos. É muito necessário que vocês leiam. É imprescindível. Quanto mais a gente lê, mais a gente compreende tudo o que nos é passado. A gente, muitas vezes, a gente tem dificuldade em compreender certas questões por falta simplesmente de leitura. E eu sei que nesse momento de pandemia, a gente não pode estar saindo de casa, a gente tem que se proteger, a gente tem que proteger a nossa família. E quanto mais a gente se preservar, melhor. Então, uma ótima dica que eu dou para vocês é que em casa vocês façam leitura de textos. Ah, professora, mas eu não tenho livros. Como é que eu vou ler? É uma questão bem difícil da gente responder, mas a gente sugere a vocês que façam leituras. Quem tem celular, baixem alguns livros. Eu até vou estar compartilhando com vocês essa semana alguns livros para que vocês possam estar fazendo a leitura pelo celular. Eu sei que ler pelo celular não é uma coisa legal, porque vai danificar mais ainda a nossa visão, né? Seria interessante ler livros mesmos, segurar livros. Eu até mesmo estou finalizando aqui. Aliás, eu já finalizei a leitura de um livro. Essa semana nós vamos estar trabalhando muito algumas obras de Clarice Lispector. É o momento dela. Então, eu estou lendo esse aqui, ó. O Meu Primeiro Beijo, de Clarice Lispector. Uma obra magnífica. Olha, me encantei por Clarice Lispector, certo? Então, eu indico a leitura desse livro. A senhora vai emprestar? Não, mas eu posso baixar para vocês e vou estar compartilhando com vocês pelos grupos do WhatsApp, certo? Então, uma indicação de leitura que eu vou dar para vocês é esse aí de Clarice Lispector, tá certo? Meu Primeiro Beijo. Então, por que, professora? Porque é interessante que vocês façam, quando estiverem em casa, leituras de obras que vai enriquecer mais o vocabulário de vocês e mais a questão de compreender aquilo que a gente está lendo. Então, a gente só consegue isso fazendo leitura, não adianta, tá certo? Então, vamos para a nossa segunda aula, que é falando também de interpretação e compreensão textual. Nessa aula, eu trago um texto de Epitáfio, uma música
criado por Sérgio Brito, que faz parte do grupo Titãs, certo? Eu acredito que vocês já escutaram alguma música deles, desse grupo, e até inclusive do compositor e músico Sérgio Brito. É, e é uma música que sugere muito para a gente coisas positivas nesse momento que nós estamos vivendo, não é verdade? Então acompanhe comigo a leitura dessa música, desse poema, desse texto lindíssimo. Vamos lá? Epitáfio. Epitáfio. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. A cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. É só um pequeno trecho. A composição, esse texto, esse poema, essa música, ela traz mais coisas aí, tá? Mas é só um pequeno trecho para que a gente possa compreender bem o que traz para a gente nessa questão seguinte, que é a questão 4. O tema central da letra da música é, opção A eternização do amor como a solução para os problemas da vida. Opção B, o arrependimento por não ter podido aproveitar mais as coisas da vida. Opção C, a preocupação por não saber o que fazer nas diversas situações da vida. Opção D, o sentimento de morte que perpassa todas as simples situações da vida. Mas o que de fato traz no tema central dessa música, dessa letra, desse texto, desse poema? Bem claro, tá bem clara essa resposta aí, não há dúvida. Mas eu fiquei, professora, com dúvida. Ficou? Lembrem-se, se houver dúvida e essa aula não conseguir tirar essa dúvida de vocês, vocês podem estar comentando no link abaixo, nos comentários aí do vídeo, qual a dúvida que vocês tiveram, ou vão lá no meu PV e me perguntem que eu respondo a vocês, tá certo? Amplio mais ainda a compreensão dessa questão. Mas ela é muito simples. Muito simples. Quando você entra aqui logo no início, ó, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. A cada um sabe a alegria e a dor que traz o coração. Então, tá bem clara. Eu acho que não há dúvida para essa questão, certo? Bem, outra coisa que eu queria nessa segunda aula aqui é que vocês observassem esse texto. Vocês perceberam que esse texto, é claro, é uma música. Observaram que na leitura que eu fiz aqui, ela traz uma musicalidade, ela traz uma questão da magia do que traz o texto. Ele é um texto, e esse texto, por ser uma música, ela traz uma questão mais lúdica, ela fala sobre um tema, esse tema está bem claro aí, tá? E ela vem organizado em linhas, que essas linhas ela pode ser, esse formato de texto aí pode ser identificado como um poema. E vocês sabem que no poema, o que é característico de um poema? O eu lírico. É o sentimento daquela pessoa que está escrevendo, traz naquele poema ali, certo? Então, é a principal característica desse texto aí. É um poema, traz o eu lírico e fala sobre essa questão desse sentimento que traz esse escritor nesse texto aí. Tá certo, meninos? Então, nós vamos agora para a próxima aula. Nossa próxima aula também é uma interpretação e uma compreensão textual. Professora, dessa vez a senhora caprichou, viu? Colocou textos e mais textos. Lembrando a vocês
que esse ano é ano de Prova Brasil. E o que mais vocês irão responder são atividades com vários textos, com compreensão. Dentro dessas compreensões, nós vamos trazer a questão da gramática, da ortografia. Então, minha gente, se acostumem que a atividade de língua portuguesa ela vai vir repleta de textos. Claro que envolve outros assuntos. Nessas duas aulas aí, vocês já observaram que são três tipos de textos. Os dois primeiros são textos narrativos, tá? E esse terceiro texto agora é um poema, é uma música e traz a organização textual de um poema, de uma música. Tá certo? Rimas, musicalidade, eu lírico. Olha quanto vocês aprenderam na leitura desses três textos agora. No primeiro texto narrativo, narrador personagem, tempo, espaço, desenvolvimento do texto, clímax, desfecho. Então, tudo isso aí a gente já aprendeu nessas duas aulas que eu fiz com vocês agora, tá? Agora a gente já vai vir para um terceiro texto, aliás, um quarto texto, perdão, viu? Nós vamos vir agora para um quarto texto. Nesse quarto texto já é um gênero diferente. É uma anedota. Mas, professora, o que é uma anedota? Uma piada, uma simples piada. Um texto voltado para humor, certo? Então, nós vamos aqui, ó, texto 4. Juquinha, o terrível. Até o título sugere que seja algo em torno da comédia, do humor. Sabendo que o filho não era chegado a assuntos religiosos, a mãe estranha ao ver Junquinha ajoelhado no quarto, de mãos postas. O que está fazendo, meu filho? Rezando para que o rio Amazonas vá para a Bahia, responde o menino. Mas por quê? Porque foi isso que eu escrevi na prova de geografia. Eu acredito que vocês já ouviram isso várias vezes, né? Eu mesmo já ouvi isso várias vezes. Inclusive até de alunos que colocou uma resposta, né, e traz essa questão dessa piada, dessa anedota aí. Muito interessante e engraçado, diga-se por sinal. Foi retirado do Almanac Brasil em maio de 2001, tá certo? Questão 5. Lembrando que toda vez, na hora de compreender ou interpretar um texto, é muito importante a leitura dele, pontuado certinho, certo? Fazendo a entonação certinha do texto, porque quando você faz isso, você consegue compreender melhor o que é que o texto está trazendo para você, tá certo? Outra questão importante é sempre na hora da leitura do texto, depois que você lê o texto, você entender que tipo de texto está ali. Vocês perceberam que no primeiro texto, lá da primeira aula, a gente traz um texto narrativo, tá? Onde a gente consegue lá no primeiro parágrafo entender quem é qual é a ideia central do texto, tá? Tem narrador, tem personagens, tem tempo, espaço, tem um desenvolvimento para que a gente possa entender o texto, tá? O próximo texto também é um texto narrativo que traz essa questão onde aqui na realidade a gente fala de uma mitologia, né? Uma lenda, certo? Também aqui tem narrador, tempo, espaço, tá? No próximo texto, já no texto 3, a gente está falando de um poema, que ele é organizado em versos, certo? Estrofes. Ele traz a musicalidade, traz o eu lírico. Olhe quantos tipos de texto vocês leram apenas nessa atividade, certo? Aí nós vamos agora para o próximo. O próximo já é uma anedota, é uma piada. Olha a diferença aí. Tá vendo? Então, vamos lá. O que torna esse texto engraçado é a opção A, curiosidade da mãe sobre o filho. Opção B, a mãe estranha a atitude do filho. Opção C, a primeira resposta do filho. Opção D, a segunda resposta do filho. O texto está bem claro, bem nítido, não há dúvidas ao responder essa questão. Mas se houver, você já sabe o que fazer, certo? Vamos para a nossa quarta aula. Aí traz
um dos assuntos também importantes nessa atividade, que é a pontuação, os sinais de pontuação. E nesses sinais de pontuações nós vamos estar vendo sobre exclamação, interrogação e reticências. Vocês perceberam que no decorrer dos textos nós utilizamos muito esses sinais de pontuação, tá? Aqui, logo no texto 5, eu trago para vocês um pouco, até de forma lúdica, bem clara, simples, onde vocês podem estar vendo cada um desses sinais de pontuação. O que é uma exclamação, o que é uma interrogação, o que é uma vírgula, uma travessão, ponto final, certo? 2 pontos, acento agudo, aí já está se referindo à acentuação, certo? Mas o importante é que vocês consigam identificar esses sinais de pontuação e saber o que são esses sinais de pontuação, tá certo? Agora, professora, é importante também que eu saiba como utilizar esses sinais de pontuação. Isso vai ser nessa aula que eu vou gravar para vocês agora, que vai ajudar vocês também a responderem esses sinais de pontuação. A próxima aula que eu vou estar trazendo para vocês é falando justamente sobre cada um desses sinais de pontuação, tá certo? Então, vamos para a questão. Questão 6. Reescreva a frase e pontue corretamente. Lembra o que eu disse para vocês há pouco tempo atrás? Gente, para a gente poder compreender, para a gente poder entender bem um texto, uma frase, é importante que a gente faça a entonação. E para isso é bom a gente fazer em voz alta, uma leitura em voz alta, porque a gente consegue ver onde é que a gente precisa pontuar, qual sinal de pontuação eu devo utilizar ali, tá? Então, nessa primeira aqui tem assim: qual a importância da água no planeta? Ela está sugerindo que qual sinal de pontuação eu vou utilizar aí? A segunda diz assim: a próxima questão. Reescreva a frase e pontue corretamente. Não sei se devo aceitar o convite. E aí? Na questão 8. A mesma questão, só que agora é outra frase. Lúcia, venha para a festa. Essa aí vai, essa questão aí, a próxima aula que eu vou trazer para vocês vai ajudar muito a responder essa questão de vocês, tá certo? Então, vamos para a próxima questão. Pronto. A outra aula que eu vou estar também gravando para vocês é sobre substantivos e gêneros dos substantivos. Como vocês estão no 9º ano, com certeza nos anos anteriores vocês ouviram muito falar sobre substantivos e gêneros dos substantivos, tá? Então, aqui na atividade de vocês, eu trago para vocês aí, ó, tópicos do que fala, tópicos que conceituam o que é a palavra substantivo. Aqui também traz os gêneros dos substantivos, certo? Nessa aula que eu vou trazer para vocês, na próxima aula que eu vou trazer para vocês, uma aula vai falar sobre pontuação e a outra aula vai falar sobre os substantivos e os gêneros do substantivo. Essa que eu estou aqui com vocês agora é somente para ajudá-los a responder a atividade. Mas na outra aula que eu vou trazer, nas outras 2 aulas que eu vou trazer para vocês agora, vai ajudar vocês a entender melhor um pouco sobre esses assuntos, tá certo? Então, vamos lá. Agora, responda. Questão 9. Dê o feminino dos seguintes substantivos: conde e parente. Observe que aqui tem conceitos que vai estar ajudando vocês a estar respondendo essa questão, tá? Questão 10. Dê o feminino dos seguintes substantivos: zangão e tecelão. Tá certo? Então, gente, um grande abraço para vocês, um abraço bem caloroso. Lembrando, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque esse canal é exclusivo para vocês, alunos. Tá certo, meninos? Um grande abraço da professora Kelly e até a próxima aula, viu? Tchau, tchau.